Então, o conteúdo de hoje é a 7ª lição. Antes nós precisamos da chamada, né? Estava esquecendo da chamada. Quem não está presente, eu acho que é só a Maria Elizabeth, é isso? Né? Todos estão aí. Não, Quem? não, falta gente. Tem? Acho que não tem a Fábio. Ah, tá. A Ó, Fábio está não viajando. tem. A Fábio está Deixa eu viajando. saber. Isso aí. A Janete entrou. Então, Tá aí. o Alexandre tá aí, que eu vi. Tá. A mãe tá do lado. O Dani. Dani, A Eduardo, Eloy, Fábio, não tá. Lua, Fábio, ela. A Gabriel, Fábio não veio. O Gabriela, pai, tá aí. o Gabi, a Gabi. A Janete entrou. Eu, a Laís, a Lid, a Márcia, a Mari. A Maria Elizabeth não tá, a Nelly tá, e a Priscila, da vez que eu tinha entrado, ela não estava. A Priscila Isso aí. não está. E o Sindomar está do lado da Laís. E o Sindomar tá ali do lado da Laís. Então não tá a Priscila, né? A Estela caiu fora? Ah, tá ali. Tá aí. Beleza. Então, nós vamos falar sobre você e eu. Sobre nós, os homens, né? Versículo de inspiração está em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a Bíblia nos ensina quem é o homem. Então nós vamos compreender que, embora tenha havido a queda do homem por meio do pecado, houve regeneração de toda a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer sobre a criação, façamos o homem, né? A queda do homem, salvação do homem e princípios bíblicos. Os princípios bíblicos relacionado à aula de hoje sobre o homem. Deus é santo no caráter. Deus é santo. E seu chamado para a nossa vida é que tenhamos um caráter irrepreensível, semelhante a Ele. Isso nos é possível porque em Cristo somos regenerados. Precisamos a cada dia nos manter puros, assim como Ele é puro em todo o seu proceder. A mordomia. Assim como Deus delegou ao homem que administrasse toda a obra da sua criação, também nos colocou como mordomos de nossas vidas. Precisamos, portanto, cuidar de nosso espírito, corpo e alma, de forma que permaneçamos irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. No governo, para que possamos desenvolver a nossa salvação, precisamos exercer o princípio de autogoverno, pois a nossa carne sempre militará contra o nosso espírito. Semear e colher, o homem, ao pecar, semeou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Para que possamos ter vida eterna, precisamos semear no espírito, porque se semearmos na carne, colheremos a corrupção. Soberania. Deus é soberano ao estabelecer o plano da salvação. Submeter-se ao seu plano é a única maneira de sermos reconciliados com ele. Individualidade. Deus criou o homem, dotou-lhe de livre-arbítrio, portanto, a salvação é individual. É uma tomada de decisão.
união através de Jesus, foi estabelecida uma nova aliança de Deus com o homem. Precisamos permanecer em Jesus para que a nossa aliança não seja quebrada. Somente assim seremos um com Ele. O Espírito Santo nos auxilia nesse processo, pois ele nos assiste em nossas fraquezas. Alguém tem o caderninho da meditação aí? Quem foi o último que leu? Tem alguém aí para ler? Todo dia um vai ter que ler a meditação. Aquela meditação que achou interessante, essa aqui serviu para mim. Foi legal. Juliana, fala, abençoada. É meu pai, pastor. É o Fábio. Fábio, opa, Peraí, fala, deixa eu abençoada. colocar o celular mais perto dele. Mas o que nós fizemos aqui é 1 Timóteo 6,11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O homem tem se desviado dos caminhos maus, mas assim como diz a palavra do Senhor, ele pede para que o homem e siga todas as suas coisas, que tenha piedade e que a fé e o amor que sejam para ele visto perante a Deus. Amém? Alguém mais quer falar sobre sua meditação? Uma meditação? Deixa eu dar lembrando que vamos lembrar que nessa meditação nós temos que, como se fosse colocar um espelho, ler a Bíblia, pegar a Bíblia, ler o versículo, ler antes outros, né, outros depois, para a gente também conhecer o contexto daquele versículo ali, né? E olhar como se fosse num espelho. O que esse versículo está falando para mim? Então, eu vou ler sempre na primeira pessoa, né? O que é para mim? Será que tem uma promessa dentro desse versículo? Que promessa é? Né? Eu preciso alcançar. Eu entendi que aqui contém uma promessa, assim, assim, assado. Contém algum pecado que eu preciso evitar? Não, eu entendi que, né, eu estou lutando, ou venci, né, compreendi que isso é errado, que Deus não se agrada. Enfim, você aplique. Meditação, geralmente, justamente é isso, né? É a aplicação daquele versículo na tua vida, né? E não na vida do outro lá. O que Deus pensa. O que Deus pensa já está escrito. Agora, como é que você pensa em relação àquele versículo? Como é que você está em relação àquele versículo? Alguém quer falar mais da sua meditação? Tá, o Fábio falou. Tá? Eu vou até anotar aqui, o Fábio já falou. Fábio, acho que a Amanda, Estela falou da última. a Estela falou, o Gabriel falou, a Estela falou. A Estela foi a última. Gente, eu quero que vocês ajudem participando, tá? Vamos assistir um vídeo aqui? Vamos lá? Vocês ignorem a primeira parte ali. é, Vamos falar 65 fatos sobre o corpo humano. E às vezes a gente passa desapercebido, a gente nem sabe como a complexidade
da criação de Deus, como ela é maravilhosa, perfeita, né? O primeiro ali, ignorem, tá? Porque aí fala sobre o processo da evolução e nós não concordamos com a evolução, nós concordamos com a criação. Então, você já parou para pensar quantos átomos seu corpo tem? E por que suas veias parecem ser azuis em vez de vermelhas? Bem, vamos dar uma bisbilhotada no corpo humano para entender melhor como as coisas acontecem. O arrepio é um reflexo evolucionário deixado por nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia os pelos deles ficarem em pé, deixando-os mais assustadores para os predadores que estavam se aproximando. O som de batidas que seu coração produz é resultado do abrir e fechar das válvulas dele. O coração não replica suas células, a menos que sofra uma lesão. As córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas pegam oxigênio diretamente do ar. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. É pegar ou largar. Os vasos sanguíneos do seu corpo são compridos o suficiente para dar 2 ou mais voltas ao redor da Terra. A ideia de que usamos apenas 10% dos nossos cérebros não passa de um mito. Em determinados momentos, utilizamos quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiríamos fazer tarefas simples como tomar uma xícara de café. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, achavam que seus músculos pareciam ratos. É por isso que a palavra músculo significa camundongo em latim. O pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Os especialistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre apenas 10 mil cheiros, mas a verdade é que um estudo recente descobriu que os seres humanos conseguem reconhecer até 1 trilhão de aromas. Mais de 70% do seu cérebro consiste em água e precisa de 20% da reserva de oxigênio do seu corpo. Há cerca de 700 espécies diferentes de bactérias na sua boca. No total, mais de 6 bilhões delas vivem lá. Basicamente, você vai crescer 12 centímetros reais. Então pensa, se tu tem 1,60 m de altura, você pode ficar com 1,72 m. Se você tem 1,80 m de altura, você pode ficar com incríveis 1,92 m de altura. A pele é o maior órgão do corpo. Ela tem uma área equivalente a 2 toalhas de banho. Para cada quilo de gordura que você ganha, 1,5 km de novos vasos sanguíneos é criado para levar oxigênio e nutrientes para o corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para não se autodestruir. As membranas, vasos sanguíneos e músculos que rodeiam seu cérebro têm receptores de dor, mas ele não. É por isso que você não sente dores no cérebro. Os dentes fazem parte do esqueleto, mas não contam como ossos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos por segundo, que viajam entre 1,5 km e 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que data de 100 milhões de anos. Se você digitasse 60 palavras por minuto, 8 horas por dia, levaria 50 anos para datilografar o genoma humano. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana possui 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas a cada vez que respira. Isso é o número 25 seguido de 21 zeros. Se você é desses que gostam de acumular pontos. Você tem uma aba cartilaginosa no topo da laringe que se fecha toda vez que engole, impedindo que a comida vá para seus pulmões. Dizem que a língua tem uma região para cada sabor, mas isso é um mito. Todas as papilas gustativas conseguem detectar 5 sabores, porém, alguns receptores são mais sensíveis que outros. O esmalte dos seus dentes é a substância mais dura do corpo humano. 96% dele consiste em minerais. Os humanos têm apenas 2 dentições ao longo da vida, mas os crocodilos trocam de dentes mais de 45 vezes. Seu nariz fica escorrendo quando você está gripado porque produz excesso de muco para se livrar dos micróbios que invadem seu corpo. Seu olfato é o único sentido que vai diretamente para a parte do cérebro que controla suas emoções e memórias. Os relevos da sua língua não são as papilas gustativas, são bulbos com um formato de cogumelo. Cada um possui até 5 papilas gustativas com 100 células receptoras de sabor cada.
Seu pâncreas contém células receptoras de sabor que permitem que ele detecte não só o açúcar, mas adoçantes também. Ele usa os dados do sabor para equilibrar os hormônios. O elemento mais abundante do corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas também há lítio, cobalto, ouro e urânio. E o mais raro de todos é o rádio. Acho que ele que dá aquele brilho à sua pele. Você engole 600 vezes por dia, 1 por minuto quando está acordado e cerca de 3 por hora enquanto dorme. Os seres humanos são os únicos animais que atrasam o sono por vontade própria. É melhor largar esse celular. Uma pessoa comum tem 10.000 papilas gustativas, mas à medida que elas envelhecem, algumas células gustativas não são substituídas. Uma pessoa idosa pode ter apenas 5.000 papilas funcionando. Você tem 5 milhões de folículos capilares no corpo e só 100.000 deles ficam na sua cabeça. Seu cabelo cresce cerca de 1,20 cm por mês. Uma pessoa de 70 anos que jamais cortasse suas madeixas teria um cabelo do tamanho de uma torre telefônica. A cor dos seus olhos vem de um pigmento chamado melanina. Pessoas de olhos castanhos têm mais dela do que as que têm olhos verdes. Isso me faz lembrar que quem tem olhos azuis possui um tecido ocular totalmente sem cor. O azul é obtido da mesma forma que a água e o céu ganham esse tom. O tempo médio de vida dos pelos de uma sobrancelha é de 4 meses. O corpo de uma pessoa de 50 quilos contém 40 colheres de sopa de sal. Menos de 1% da população nasce com o coração no lado direito do peito, em vez de no esquerdo. Você pisca de 15 a 20 vezes por minuto e seus olhos têm o grupo muscular mais veloz do corpo inteiro. Mas quando está encarando uma tela de computador, a quantidade de vezes que pisca diminui para 5 por minuto. O sangue do seu corpo viaja a 6 km por hora e chega ao seu cérebro em poucos segundos. Você tem cerca de 3 milhões de glândulas sudoríparas no corpo. Muitas delas ficam nas solas dos seus pés, nas palmas das mãos, na testa, nas axilas e nas bochechas. Se você andasse a 3 km por hora, teria que caminhar por 20 horas sem parar para perder menos de meio quilo. Por falar nisso, se andasse a cerca de 3 km por hora sem parar, levaria 518 dias e 8 horas para contornar o Equador. A cera de ouvido não é propriamente uma cera. Ela contém gordura, células de pele, suor e sujeiras. Tá feliz por saber disso? Opa, não? Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. A queimadura solar é o resultado da exposição ao sol. Quando o mecanismo natural de defesa do seu corpo fica sobrecarregado, tentando combater os raios UV, uma reação tóxica ocorre, causando a queimadura. Você fica com os olhos vermelhos nas fotos porque quando o flash da câmera dispara, suas pupilas não têm tempo suficiente para contrair. Aí uma rajada enorme de luz chega à sua retina e volta. Até onde se sabe, a primeira pessoa que tinha olhos azuis viveu na Era da Pedra, 7.000 anos atrás. Ao contrário do que as pessoas acreditam, não existe a possibilidade de as lentes de contato se perderem dentro dos olhos. Seus dentes começam a se formar antes de você nascer, mas só saem da gengiva entre os 6 e 12 meses de vida. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, enquanto os destros, claro, do outro lado. Mesmo se as suas impressões digitais forem danificadas, vão se reconstituir e voltar a ser exatamente como eram antes. Existe um nome para o ronco que meu estômago dá quando estou com fome. É chamado de borborigmo, que em latim deve significar: "Ei cara, tem alguma coisa para comer aí?" As veias parecem ser azuis porque a luz tem que atravessar camadas de pele e gordura para chegar até elas. A pele dispersa grande parte da porção vermelha da luz branca antes que ela reflita o sangue. Isso faz com que só a luz azul chegue aos seus olhos. Quem tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Mas a fantosmia é quando alguém sente um odor que na verdade não está ali. As unhas das suas mãos crescem 2 vezes mais rápido que as dos pés. Seriam necessários 15 meses e meio para que as unhas dos pés crescessem 2,5 cm, mas apenas 7 meses para as das mãos crescerem o mesmo tanto. A camada exterior da sua pele é mais grossa nos pés do que em outras partes do corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar a bater mesmo depois de ter sido desconectado do corpo.
Não vamos entrar em detalhes sobre como isso pode acontecer, mas pode acreditar. Durante a respiração, um pulmão usa 5% do oxigênio que foi inspirado. Seu rim direito é um pouco menor e fica mais abaixo do esquerdo para abrir espaço para o fígado. Um corpo humano de 70 quilos é composto por 7 octilhões de átomos. Quantos zeros, hein? E aí, se arrisca? Sim, 27. A comida leva de 6 a 8 horas para passar por seu estômago e intestino delgado. É um processo demorado porque seu corpo tenta absorver todos os nutrientes. A comida não depende da gravidade para chegar ao seu estômago. Seus músculos contraem e relaxam para empurrá-la para baixo, igual uma jiboia. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns... Bem, eu trouxe esse vídeo para a gente mostrar a complexidade do corpo humano, né? Como é interessantíssimo e como Deus é detalhista. Como Deus, quando criou nós, Ele pensou em cada detalhe, como funcionaria, né, o nosso corpo. Mas, mais do que isso, né, nós não somos só um corpo. Nós somos algo, né, que até a ciência hoje é matéria de estudo, né? O homem é matéria de estudo para a ciência. E nós vamos falar então, nessa aula de hoje, sobre a antropologia. A antropologia, ela fala sobre o estudo do homem, né? Só que a antropologia que nós estudamos é a antropologia teológica, né? É aquela que Deus diz quem nós somos. Existe a filosófica, a científica, né? A anatomia humana, que estuda o corpo humano, suas funções. Existe a psicologia, que estuda o comportamento do homem. Mas a Bíblia diz quem é o homem, né? E nós vamos saber, então, na fonte, quem realmente é o homem. Não como corpo, como funciona, né? Isso a ciência nos explica. Mas o que a ciência não explica, a Bíblia explica, né? E é o que nós precisamos saber, né? Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre o homem, né? Eu vou estar lendo algum estudo aqui, paralelo, a par, na verdade, a parte, né, da nossa apostila aqui, e vocês podem estar acompanhando, ouvindo, né? A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz também que o homem ele é um tipo de ser divino aqui na Terra. O plano de Deus para com o homem nem sempre foi a salvação, mas foi, em primeiro lugar, né, foi o propósito de Deus que o homem dominasse, governasse. Nós vamos falar sobre isso. E o que é realmente a imagem de Deus? Bom, então claramente, né, a gente vê que o ser humano ele é diferente dos outros demais seres humanos, né? Então, o corpo do homem, a origem do homem, a origem nós sabemos onde está, né? Em Gênesis, o capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele tomou do pó da terra e fez aquele boneco de barro e soprou sobre as narinas do homem e ele passou então a ser alma vivente, ou seja, um ser vivo. Então o corpo foi formado do pó da terra e na sua produção Deus fez o uso da matéria pré-existente. Na produção de uma nova na criação da alma, porém, não houve modelagem de materiais existentes, mas
mas a produção de uma nova substância. A alma do homem foi uma nova produção de Deus, no sentido estrito da palavra. Jeová lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Com estas simples palavras, afirma-se a dupla natureza do homem. O que elas nos ensinam é corroborado por outras passagens das Escrituras, como Eclesiastes 12:2, Mateus 10:28. Os dois elementos são o corpo e o sopro, ou o espírito de vida, nele soprado por Deus. Com a combinação dos dois, o homem se tornou alma vivente, o que, nesse contexto, significa simplesmente o ser vivo. Então, não é novidade para nós saber que, né, somos parecidos com a Terra, né? Aproximadamente 70 a 75% nosso corpo é formado de água, assim como a Terra. Os elementos, os minerais que existem na Terra, nós temos no nosso corpo também, a ciência diz isso, né? Nós somos um ser, temos uma dicotomia, nós somos um ser que temos duas naturezas, uma natureza terrena e a natureza celestial. Terrena porque fomos criados a partir, né, dos materiais aqui. E a parte, né, da vida foi através do fôlego que o Senhor soprou sobre nossas narinas. Nós fomos criados maiores, né, que os outros seres, que os animais, né? Então nós somos um tipo divino, um tipo de Deus nesse mundo aqui, né? Um Deus, digamos, com D minúsculo, né? Por quê? Por quê? Porque Deus nos deu o domínio sobre todos os animais e sobre todas as coisas. Então, todos os seres humanos, animais, eles são subservientes a nós, obedientes. No caso, todo domínio foi nos dado. Então, os animais, eles têm medo do ser humano, né? Quando eles nos atacam, é por fome, né, ou por reação, mas você vê uma cobra ela vai te picar se você ameaçar ela. Qualquer animal, né, mesmo, né, um animal que está protegendo um filhote, por exemplo, se não fosse pelo filhote, não iria atacar o homem. Então, todos os animais, eles têm medo do homem. Até um elefante, né, se você assustar o elefante, ele vai fugir. Mas se ele se sentir acuado, ele sabe da força que tem. O boi, né, o boi selvagem, se ele soubesse da força que tem, ele não deixava o homem dominá-lo, né? Mas está no instinto dele ser dominado. Então, o homem é a coroa da criação de Deus. Ele é o Deus aqui, né, para as outras criaturas. Nos diz... deixa eu ler o primeiro tópico aqui. Em distinção das criaturas inferiores, o homem foi criado conforme um tipo divino. No que diz respeito aos peixes, às aves, aos animais, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie, numa forma típica deles próprios. O homem, porém, não foi criado assim. E muito menos segundo o tipo
de uma criatura inferior. Veja só, né? O homem não foi criado segundo qualquer um outro tipo, uma outra espécie. O homem foi diferente à criação. O homem, porém, não foi criado assim, e muito menos segundo o tipo de uma criatura inferior. Quanto a ele, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veremos que isto implica quando discutimos a condição original do homem. E aqui apenas chamamos atenção para isso com o fim de expor o fato de que a narrativa da criação, a criação do homem, sobressai como uma coisa distintamente característica. Deus deu ao homem uma posição especial. O homem é descrito como alguém que está no ápice de todas as ordens criadas. Foi coroado como rei da criação. Inferior ao seu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Como tal, foi o seu dever e privilégio tornar a natureza e todos os seres criados que foram colocados sobre seu governo subserviente à sua vontade e ao seu propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e Senhor do universo. Então, quando Deus ele deu esse domínio ao homem e para que ele governasse, não era para que ele se exaltasse. Não era para que ele se exaltasse, não, para que ele glorificasse e magnificasse o nome de Deus, né? O Criador de todas as coisas. E agora, o que vem a ser quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Se nós elevarmos nossa mão, né, sobre a luz, nós vamos ver o quê? Uma sombra. A sombra é a nossa mão? Não é a nossa mão. Ela é o quê? Ela é uma projeção. Apenas uma projeção. Então, nós estamos vendo algo parecido, né? Mas ela não é, nunca vai ser a mão. Da mesma forma, como se nós fôssemos a projeção de Deus. Nós nunca vamos ser Deus, né? Nós somos uma projeção de Deus. Então, a Bíblia, quando fala imagem de Deus, está falando de um modelo de Deus, uma sombra de Deus. Então, é errado nós pensar também que Deus ele tem corpo. Então, Deus fez nós conforme o corpo dele. Não, nós vemos, né? Nós lemos, aprendemos lá que Deus, ele, embora que muitas vezes ele se manifeste com atributos de corpo humano, que é o antropomorfismo, né? Deus tendo mão, pé, braços e corpo como corpo humano, é uma figura de linguagem apenas, né? Porque Deus é espírito e nós não sabemos o formato de Deus. Não podemos dizer que Deus possui corpo, né? Mas nesse quesito, a imagem e semelhança está se referindo ao ser triuna, né? Que seja o homem, né, como ser corpo, alma e espírito, assim como Deus é um ser triuno. O homem
é uma pessoa, né, triuna, seja corpo, alma e espírito, assim também Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Sendo o homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo ele alma, ele tem o conhecimento de si próprio. E sendo corpo, ele tem através dos seus sentidos o conhecimento do mundo. Então, nós conhecemos o mundo através do nosso corpo, né? E através da nossa alma, nós temos o contato com o mundo. Isso para o nosso mundo aqui. E para o contato com Deus, nós temos o nosso espírito, que é o segmento mundo espiritual. Nós conhecemos Deus através do nosso espírito, e não através do nosso corpo, não através da nossa alma. Embora que nós podemos, Romanos, o capítulo 13, não, agora me fugiu. Romanos, acho que o primeiro capítulo, né, de Romanos, que as coisas visíveis, as coisas criadas por Deus, né, remetem a um Deus criador, remetem a Ele. Então, as coisas visíveis, nós podemos conhecer Deus, que existe um Criador, mas isso não é uma revelação de quem é Deus, de como Ele se relaciona. Eu ia passar um outro vídeo, mas já não dá mais tempo, eu acho, de passar esse videozinho aqui. Então, falando do homem, a parte externa do homem, né? O corpo do homem, está procurando aqui onde é que está uma parte que eu queria passar para vocês. Aqui. O corpo do homem. O corpo não é o homem, pois ele pode existir a partir do corpo. Sendo assim, são usados alguns nomes para descrever o corpo. Então, o que a Bíblia fala sobre o corpo? Então, o corpo não é o homem. Quando a Bíblia fala o homem, a Bíblia está falando sobre o todo, né? O corpo, alma e espírito. Então, quando a Bíblia fala sobre o corpo, que nome que a Bíblia dá sobre para designar sobre o corpo, né? A designação, ela fala casa. O apóstolo Paulo diz, né, se essa casa, né, nesse templo se desfizer, nós temos da parte de Deus não uma casa construída com mãos humanas, mas de Deus, né, com as mãos eternas. Casa ou tabernáculo. Algumas traduções dizem barraca, né? Nosso corpo é uma barraquinha, frágil, né? Também em Daniel 7:15 diz que é o invólucro. Diz que o corpo é a bainha da alma, sendo que a morte seria o desembainhar da espada. Outra afirmação sobre o que é o corpo, a Bíblia também diz que é templo. O templo é o local sagrado pela presença de Deus, o lugar onde a onipresença de Deus é localizada. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo.
Nós vamos falar agora o ser humano, nós falamos parte do corpo, né? Se o corpo, nós vemos que na ciência é algo complexo para nós entendermos, estudarmos, muito mais a dimensão espiritual, né? Não é fácil para nós entendermos, mas nesse vídeo aqui eu gostaria de passar para vocês. Deixa eu ver quantos minutos é esse vídeo aqui. Não, esse aqui é 7 minutos. Vamos ter que encerrar essa chamada, começar outra, porque senão não vai dar tempo para passar ele. Vamos iniciar outra chamada? Bora? Sobre essa gravura que fala, ajuda nós a entender melhor, né, um pouco melhor, sobre essa dicotomia do homem, né, sendo ele humano e espiritual, né, ou tricotomia, corpo, alma e espírito, né. Dicotomia é quando é dividido na parte física e parte espiritual, né, e tricotomia é quando é dividido, se fala assim, então, corpo, alma e espírito. Bora lá então, largando. Então, nesse próximo estudo agora, vamos responder essa pergunta: e o que é o homem dentro do que a palavra de Deus, né, as escrituras sagradas nos tem a mostrar. Em 1 Tessalonicenses, versículo 23 do capítulo 5, afirma o seguinte: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa carta de Paulo, evidente, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor nos fala que o homem é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. E nesse estudo nós vamos compreender cada elemento desse aí. Aqui uma animação que foi feita sob medida para esse trabalho aqui, para esse estudo. Essa animação mostra que um homem com Deus, né, o homem, o corpo físico, e lá dentro está a alma e o espírito. Nós vamos compreender aqui o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. O que é o corpo? Bom, o corpo é a parte mais simples de entender, né? Porque nós estamos em contato direto com ele o tempo todo. O corpo ele é formado do pó, como narra lá em Gênesis, né? Nós não precisamos nem mostrar o versículo aqui, que é de conhecimento comum da sociedade, né? O homem foi formado do pó da terra e ao pó voltaria. Então, isso é o corpo. Esse corpo feito de matéria sólida e água, varia de 70% a 75% de água, e todos os elementos que existem na terra, e praticamente quase todos existem no corpo físico, e o que dá vida a esse corpo físico é o sangue que corre nele. Agora, o que é a alma? A alma é o eu, onde está toda decisão, sentimentos como raiva, tristeza, felicidade, etc. A alma é o ser consciente, é você propriamente dito. Você é uma alma que ocupa o corpo físico dentro do mundo visível. Compreendeu? É simples de entender aqui. A parte mais difícil um pouco de compreender é o espírito. Mas é essa situação aqui, entre corpo físico e alma, é isso. Nós somos uma alma, essa alma é abstrata, ela não possui matéria, digamos assim, e ela ocupa esse corpo físico, e essa alma percebe todo o mundo físico aqui, visível, através dos 5 sentidos do corpo, ok? Tem um dito popular que os olhos são as janelas da alma, né? E isso é até bíblico, tem um versículo que narra uma expressão bem próxima a essa. Então nós, alma, percebemos esse mundo físico através dos 5 sentidos do corpo. Agora uma questão: estamos conectados também ao espírito? Não. Nós não estamos conectados ao nosso espírito. Por que não? Porque em Hebreus 4:12 afirma o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra do Senhor afirma que existe essa divisão entre a alma e o espírito. Colocamos um X aqui para representar que existe uma desconexão entre você, alma, e o seu espírito. Ah, por quê? Como você sabe? Só pelo que está escrito na Bíblia? Não. Na prática você vê isso. Você vê o mundo espiritual? Não. Então você não está conectado ao seu espírito. Agora nós vamos compreender o que é o espírito. O que a palavra nos afirma sobre o espírito humano? 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo material, há também corpo espiritual. Nosso espírito é um corpo espiritual na dimensão espiritual. Esse corpo espiritual passa a ser ocupado pela alma quando acontece a morte do corpo físico. Compreenderam bem isso aqui? Então, o nosso espírito, ele é um corpo na dimensão espiritual e nós não estamos conectados nele. Sendo assim, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Nós, alma, só estamos conectados ao nosso corpo físico e só percebemos e interagimos com o nosso mundo físico. Ok? Então, se acontece alguma coisa que venha a causar a morte do corpo, uma faca atravessar o seu peito, você pode morrer, um tiro, um relâmpago, alguma doença, alguma infecção, uma radiação, um atentado terrorista, a alma chegar a um ponto que ela cometeu suicídio matando o próprio corpo aí, e todas as misérias desse mundo aí, drogas, bebidas, cigarros, e por aí vai, ou a queda de um avião, ou a pessoa morrer atropelada, enfim, qualquer coisa que causar o trauma desse corpo físico, levando-o à morte, o que vai acontecer com você, alma? Você imediatamente será desconectada do corpo físico e será conectada ao seu espírito. Ok? No momento da morte, acontece isso com todo ser humano. A pessoa desconecta do seu corpo físico e se conecta ao seu espírito. Você, alma. Na hora da morte do corpo, de acordo com a condição do espírito, a alma seguirá com o seu corpo espiritual para o céu ou para o inferno. Então está aqui, ou ela vai para o céu, a alma com o seu corpo espiritual, ou vai para essa dimensão espiritual que nós conhecemos como céu, ou vai para uma outra dimensão espiritual, que é conhecida como o inferno, que é real. Essas coisas são reais, né? Tanto quanto esse mundo visível nosso aqui, do outro lado, meu amigo, é tão real ou talvez ou até mesmo mais real do que esse mundo aqui. Agora, as condições do nosso espírito será próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado. É só uma introdução. Nós vamos estudar aqui mais profundamente esses elementos aí, que vai ajudar você até a aprimorar a sua vida, né? Sua vida espiritual, acima de tudo. Ele está com o microfone ligado, tem um fio. Então, pessoal, isso deu para entender um pouquinho mais sobre a diferença de corpo, alma e espírito, né? A alma e o corpo, elas estão ligados aqui na Terra, né? Já a parte espiritual é o que nos liga ao céu. Então, ele só tem ligação, o espírito nosso só tem ligação com o céu, ele não tem ligação com as coisas daqui da Terra, né? Nós sentimos Deus no espírito, não pela alma, é pelo espírito. Eu vou estar lendo aqui, então, sobre o conceito de espírito, tanto no grego como no hebraico, né? O hebraico, né, que é o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, 387 vezes vai falar sobre o Ruach, que é espírito. Então ele denota, além de ar em movimento, vento, o sopro, o hálito, também significa a totalidade
da consciência imaterial do homem. Então, existem provas bíblicas que o homem não é só um corpo, mas um homem, ele tem a parte espiritual. Lá no Antigo Testamento já fala sobre isso, né? No Novo Testamento, do grego, a palavra é pneuma, que basicamente significa vento ou hálito, referindo-se ao espírito de um homem ou de uma mulher, aparecendo cerca de 220 vezes no Novo Testamento, sendo que 91 vezes dela se refere ao Espírito Santo. O Espírito, portanto, veicula-se aos seres humanos, ao mundo espiritual, e os ajuda a interagir nessa dimensão espírito, dimensão. O Espírito é dado por Deus em forma individual. Então é como se cada vez que nascesse uma pessoa, Deus soprasse, né, novamente, né, como ele soprou em Adão. Cada ser, irmãos, receberá individualmente um espírito, né, para se tornar um ser espiritual. O espírito foi formado pelo Criador da parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e de desenvolvimento. O espírito é o elemento que faz o homem diferente de todas as demais criaturas. É dotado de vida humana, isso é, inteligência, que se distingue da vida dos irracionais. Os irracionais, ou seja, os animais, não têm alma. Mas não tem, melhor dizendo, tem alma, mas não tem espírito. Então, ao contrário, né, dos seres humanos. Os seres humanos, nós, os homens, nós temos tanto alma como espírito. E os animais, os seres vivos, eles apenas possuem alma, né, ou a alma vivente. Assim, o espírito do homem, quando se torna a morada do Espírito Santo, é o centro da adoração, de oração, de cântico, de bênção e de serviço. Então, quando o homem ele se torna a morada de Deus, nós nos tornamos, então, o centro da adoração. Agora, importante isso. Aquilo que dominar o espírito humano determinará as características do caráter do homem. Então, quem conseguir dominar o espírito do homem é que vai dominar todo o corpo, vai dominar a alma e vai dominar o corpo. Porque o que domina o nosso corpo é a nossa alma. A alma que domina o nosso corpo, né? Se você quer ir levantar, você levanta. Se quer deitar, você deita. Se você quiser beber, você bebe. Se você quiser matar alguém, se a tua alma diz isso, o teu corpo vai executar, né? Você executa aquilo que a tua alma diz. Mas o que faz uma alma ser boa ou ser uma alma má é aquilo que domina o espírito, né? Veja que onde é que reside o pecado da pessoa? No espírito da pessoa. Eu lembro que quando a gente foi fazer aquela expulsão daquela legião de demônio, e eu pedi para aquela legião, dizendo para ele, aonde você está agarrado? Aonde você está nele? Aonde você está agarrado? Ele disse, eu estou agarrado no espírito, né? Então, quando Jesus não é Senhor do nosso espírito, é o diabo, nós vamos praticar, né, o pecado. Porque o espírito que está residindo no nosso espírito é o espírito do maligno. E o maligno vai trazer
as coisas da carne, né? As coisas do pecado. A Estela está levantando a mão, Estela. Tô. Tá. Tem pessoas então que têm o espírito e umas não. O quê? Não, o espírito humano, todo mundo tem. Espírito humano. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Naquele desenho lá. Entendeu? Para viver nesse mundo aqui, você precisa de um corpo. Você é um ser espiritual. Quando Deus soprou sobre nós, Ele soprou um espírito. Ele deu um espírito. O espírito da Estela é um, o espírito do Milton é outro, o espírito da Janete é outro, do Fábio, do Daniel. Cada um tem um espírito individual. Cada um é um espírito. Cada um tem um espírito. E esse espírito, o que dominar esse espírito vai dominar o corpo dele. Se o diabo está lá, né? Se o diabo está no corpo do espírito, desliga o teu microfone, Estela. Então, se o diabo dominar o espírito, vai dominar todo o ser do homem. Agora, se o Espírito Santo, por isso que a Bíblia diz, se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, então, né, nós somos de Deus, nós vamos dar fruto. Agora, se nós somos dominados, né, pela obra da carne, que é o diabo, né, o diabo, e aí nós vamos dar fruto segundo, né, a carne, né, segundo a vontade do diabo. Então, aquilo que dominar o espírito humano, determinar as características do caráter do homem dominado. Se o homem permitir que o orgulho lhe domine, ele terá um espírito altivo, conforme a influência que o domine, o espírito do homem. Ele terá um espírito perverso, um espírito rebelde, um espírito impaciente, um espírito perturbado, um espírito contrito. Um espírito contrito e humilde também pode ser, né? Mas se o Espírito Santo né, habitar. Pode estar sobre um espírito de servidão, ou ser influenciado pelo espírito da inveja. Dessa forma, o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito, pelo arrependimento, tornando-se um homem, tornando-se um novo espírito. Confiar em Deus para transformar o seu espírito. Eu peço a vocês, é possível o homem, por si próprio, voltar-se a Deus, ter consciência que ele está sendo dominado pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo? É possível o homem, por si próprio, ele conseguir buscar Deus sozinho? Eu acho difícil, né? Como é que você chegou a Deus? Quem foi através de alguém que se achegou a Deus? Eu fui através de alguém. Quem não levantou a mão foi até Deus através de quê? Conheceu Deus através de quê? Uma revelação do anjo? O Espírito Santo te visitou de noite? Como é que foi o teu encontro com Deus? O único que a Bíblia diz, né, que o próprio Deus, né, o próprio Jesus apareceu a ele foi Saulo, né? Saulo, sim, se converteu através do próprio Jesus, né, que apareceu a ele. Então, como é que Não, eu quis dizer assim,
que, tipo, tu consegue. Eu fui através de ti e da Vânia, mas eu procurei ajuda. Eu sabia que eu tava precisando de ajuda, porque eu não queria viver mais aquilo. Mesmo Mesmo sabendo, algumas coisas. mesmo sabendo que estava Mesmo. precisando de Deus, eu também. Eu busquei. Mas eu sozinho não iria conseguir conhecer Deus. Você sozinho jamais iria conseguir encontrar Deus. Embora a gente tendo a Bíblia, embora tudo, nós não iríamos conseguir. Por quê? Porque nós estamos atados. O nosso espírito é dominado pelo espírito do diabo, do maligno, né? E aí então nós entramos numa outra matéria que vem a ser a salvação, né? O homem ele está caído. Quando o homem pecou, o homem está dominado pelo pecado, né? Ele pecou e houve consequências. As consequências foram as mais terríveis possíveis, né? Que é o domínio do diabo. A terra teve consequências, se tornou maldita. O homem provou a morte. O homem provou o mal, né? Antes o homem não estava nu e não se envergonhava disso, mas a Bíblia diz então, né, que depois que ele pecou, ele começou a se ter vergonha que estava nu. Aí Deus fala ao Adão, né? Quem te fez saber que você está nu? E aí, né? Então Deus ele faz aquele ato, né? Não fala claramente que matou um cordeiro, mas entendemos que estava ali sendo feito o sacrifício de Jesus, né? Que era o cordeiro de Deus, né? Adão primeiro ele tentou criar vestes de justiças humanas, né? Ele tentou se esconder de Deus, ou a sua nudez, né? Através dos seus atos próprios, né? Ele pegou as folhas de bananeira e fez uma sainha, né? A ula, né? Aí fez aquela sainha ali para eles, né? Então isso é um método de justiça própria, de você querer fazer a tua própria justiça, a justiça do homem. Mas isso não funciona. Você querer, você se justificar dos seus pecados. Aí vamos justificar, né? Ah, eu matei, mas também o cara me provocou, né? Aí eu pequei, mas também quem é que não ia cair nessa tentação aí, né? Ah, mas eu dei um soco na cara do cara, mano, porque também o cara me irritou, né? Então, são os meios de justificativa. Por que que nós pecamos, né? Mas agora vem Jesus, vem Deus, né? E faz o sacrifício. E através daquela pele de cordeiro, né? Daquele animal, ele veste. Então, é a justiça de Deus para o homem, quando ele veste o homem. Então, a justiça nossa é como a Bíblia diz, a nossa justiça é trapo de imundícia para com Deus. Então, nós podemos tentar fazer o melhor para Deus. Podemos fazer tudo, né? Que nós não vamos alcançar o nível de justiça, né? De nos tornar justo diante de Deus. E aí, então, só o ato de justiça que foi executado na cruz do Calvário. Que realmente, sim, houve redenção e salvação. Eu quero ler mais alguma coisa para vocês aqui. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, usando os sentidos físicos e os seus agentes, na exploração das coisas materiais e dos órgãos do corpo,
para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Originalmente, a alma veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus. Tanto o homem como os irracionais possuem alma, pois a palavra vida é alma no original. Poderíamos dizer que as plantas têm alma, isso é, num sentido de um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. A alma do homem se distingue das irracionais. Estes possuem alma, mas não é alma, mas é alma terrena, que vive somente enquanto durar o corpo. A alma do homem é de qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano. Então, a alma do homem ela é diferente dos animais, porque ela é vivificada pelo espírito humano. Você vê que, então, quando padeceu o corpo, a alma ela ficou ali, né? Aí ela é absorvida pelo espírito, né? Então, nós somos esse ser espiritual, né? A alma, ela é absorvida pelo espírito no momento da morte do corpo. E é pelo espírito, né? E pelo espírito de Deus. A alma, ela distingue um homem do outro e dessa maneira forma a base individual. Por exemplo, Romanos 13, cada alma, nessa passagem significa uma pessoa. Ainda podemos entender que a alma distingue dos seres superiores, ou seja, os anjos, visto que estes anjos não têm corpo semelhante aos homens. Os homens são dotados de corpo carnal, enquanto os anjos não são possuidores de corpo espiritual. Fala, Gabriel. Gabriel? Abriu o microfone? Por que é que foi necessário, gente, Cristo morrer por nós? Por causa da queda do homem, por causa do pecado. Então, foi necessário a salvação. Então, a salvação nunca foi o propósito de Deus no começo. Salvação veio por causa da queda do homem. Quando aconteceu a queda do homem, antes, lá no Jardim do Éden, o homem não sentia sentimento de medo. Lá no Jardim do Éden, ele não tinha sentimento de ansiedade, de preocupação, depressão, angústia, né? Medo de morte. Não tinha nada disso. Após a queda do homem, ele começou a ter todos esses anseios no seu coração, essas preocupações, os pesares, né? Os anjos, eles têm corpo celestial. Como é que é possível ver os anjos? Bom, através do nosso... Primeiro, lá no Antigo Testamento, nós falamos sobre as aparições de Deus, né? Teofanismo, né? Os anjos apareciam também de forma teofânica. Eles tomavam corpo de homem. Eles, forma teofânica, aquela sarça. Né? Então, eles apareciam em forma de homem.
Eles tomavam o corpo. Milagrosamente, não sei. Depois, para onde que ia aquele corpo? Não era, um anjo vai vir e tomar o corpo do Gabriel. Não era dessa forma. Vinha homem, né, em corpo de homem mesmo. Jesus, ele veio em corpo de homem, mas passou todo o processo, né? Embrião, bebê, nasceu e tudo mais, né? Cresceu. Agora os anjos não. Os anjos, eles possuíam, Deus criava um corpo para ele, enfim. Não sei de que forma que era, né? Meio complexo a gente entender essa forma, né? Mas o microfone não está funcionando. Ah, tá, o microfone teu não está funcionando. Mas hoje, irmãos, hoje eu não vi no Novo Testamento, eu não vi mais nem base bíblica, alguém o recebendo visitação de anjo em corpo, tá? Apenas em visão. Então, nós podemos ter visão, sim, nós podemos ter contato com anjo, mas é no espírito, é o nosso espírito, não é na nossa carne, tá? Não é na nossa alma, os nossos olhos físicos, não é a alma. Então, nós vamos ver no mundo espiritual. Se Deus abrir o nosso entendimento, né, espiritual, nossa visão do nosso espírito, para nós vermos o mundo espiritual que está dentro aqui, nesse mundo, aí nós vamos ver anjos, tanto de Deus como demônios, nós vamos ver o mundo espiritual, né? Mas isso é uma capacidade do Espírito. O Espírito Santo é que nos dá essa capacidade, né? É um dom espiritual, o dom da visão. Aqui no 1.3, nós vamos falar sobre a salvação do homem. A salvação, querido, é um processo. Onde é que está meu papelzinho? Aqui. É um processo muito abrangente, né? Ele abrange a regeneração. Fábio, quer falar, Fábio? Pastor, só para eu entender. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, correto? Quando nós fomos feitos já com esses três, com os três elementos, ou quando o pecado entrou, passamos a ter a parte daquelas emoções, porque se Adão, até ele pecar, algumas coisas para ele era inocência, né? Que nem no caso a nudez, entendeu? Não havia raiva, não havia esses sentimentos ruins, não havia, né? Então, quando o pecado entrou, entendeu? Que acabou entrando junto, que nem no caso seria a alma, né? Seria dessa forma ou não? Ele desobedeceu no corpo, né? Por isso ele foi punido Sim. no corpo, né? Mas foi na volição. Ele desejou pecar. Ele tinha possibilidade de pecar. Ele foi feito santo, mas com possibilidade de pecar, né? Então foi isso que Deus não anulou da vida dele, né? A possibilidade de pecar. Ele pecou por quê? Porque ele sentiu vontade de pecar. Ele poderia não pecar, dizer não ao pecado? Poderia. Assim como eu e você, nós, qualquer um de nós, podemos dizer não ao pecado. Então, nós não podemos atribuir os pecados de Adão, o que nós estamos fazendo, o pecado que nós cometemos a Adão, porque o pecado é individual de cada ser humano. Porque Jesus, hoje, ele conseguiu, né, cravou na cruz, né, o pecado. Né, por isso que Paulo diz, onde está a morte, né, o teu aguilhão, né? Então Deus, ele fez sim nós, corpo, alma e espírito. Quando ele soprou em nós o espírito,
foi na questão dele, do espírito poder interagir com ele, né? E na alma, a alma para o homem interagir com os seres vivos aqui. Então, a alma nada mais é do que os sentimentos nossos, né? É só os sentimentos, nossos desejos, nossas emoções. Então, isso é a nossa alma. O espírito, o centro de tudo é o espírito. Então, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, o mais barato aqui, né? O mais barato aqui é o corpo, né? É apenas uma bainha, como diz, né? Como nós lemos lá. Então, essa alma que é o nosso sentimento, nossas emoções, vai conosco para o céu. Por isso que lá no céu, eu acredito que não vai ter um reset, né? Quando Jesus vem, não vai ter esse reset aí de, quem sou eu, né? Da onde que eu vim, quem eu era. Não, nós vamos levar nossas lembranças, nós vamos lembrar de onde nós passamos ou por que nós passamos, né? Nós vamos ter essas recordações, porque a nossa alma vai subir, nossos pensamentos, né? Tudo vai subir. Mas só que Jesus vai tirar, né? Essa tendência pecaminosa de nós, né? O desejo do pecado, né? Porque lá no céu não vai mais ter pecado. Deus não vai mais colocar condição para nós pecarmos lá, né? O teste é aqui na terra, né? O teste para nós passarmos é aqui. Depois lá é a coroação apenas, né? Quando se fala salvação, vai estar se envolvendo regeneração, arrependimento e confissão, fé, justificação, santificação e adoção. Então, todos esses elementos compõem a salvação. Eu não posso dizer que eu sou salvo se eu não passei pelo processo de arrependimento, né? Eu vou ser salvo, mas eu quero ser salvo, mas eu não me arrependi. Eu não confessei. Arrependimento também vai envolver confissão de pecado. Eu preciso confessar os meus pecados. A justificação não somos nós que nos justificamos. É uma parte divina. Todos aqueles que aceitam Jesus, recebem Jesus, automaticamente eles são justificados dos seus pecados. E são regenerados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, aquele homem carnal não é mais carnal, agora é um homem espiritual. E nós somos adotados. Agora não mais somos criaturas, agora somos cordeiros com Cristo, somos filhos de Deus. Mas a santificação, ela é um processo na nossa vida. É um processo que, através do Espírito Santo, é que nós conseguimos, na batalha espiritual, todos os dias, dizer não ao pecado, e através da lavagem da palavra de Deus, né, que é a água, né, que lava nossas vidas. Então, por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, para ela ir nos lavando, e nós vamos entrando em batalhas espirituais, né? Então, a santificação, ela é um processo contínuo na nossa vida. Cada um de nós terá que passar pelo processo de santificação pela palavra de Deus e o elemento bioregenerador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencendo, né, do pecado,
dando luz às Escrituras, revelando as coisas das nossas vidas, né? O pecado escondido, né? E as consequências. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, né? Ponto. Isso aí é o sacrifício de Jesus, é o plano redentor. Agora, quando ele diz e tenham com abundância, isso parte de quem? Do homem, a santificação do homem. Quanto mais você se santifica e em batalha espiritual você luta contra o pecado, né? Mais você vai ter a vida abundante aqui na terra. Então a vida abundante é decorrente da santificação de cada um, né? Aquele ladrão da cruz, ele se arrependeu, confessou os seus pecados, né? A Bíblia diz, né, que ele disse: não, nós somos pecadores, né? Ele falando ao colega dele. Então ele teve arrependimento, ele confessou. Naquele instante, né, ele teve fé, porque ele com certeza já tinha ouvido falar sobre Jesus. Então ele creu, né, porque ele disse: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então ele sabia quem era Jesus. Ele tinha fé. Jesus disse, né, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava fazendo o quê? Estava adotando ele como filho, justificando ele dos seus pecados e regenerando, né, a imagem e semelhança de Cristo. Mas, porém, aquele homem lá não teve a oportunidade da santificação, de trilhar a santificação. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Mas se ele não morresse na cruz, ele teria que passar o processo que nós, crentes, estamos fazendo, a mortificação da carne todos os dias, né? Que é a batalha espiritual que nós lutamos, que nós travamos todos os dias aqui na Terra. Eu vou lançar para vocês ali, vamos lá no WhatsApp de vocês, eu vou jogar lá uma atividade. Tá? Vou jogar lá uma atividade. Eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Onde é que eu coloquei? Ixi, acho que eu perdi. Mas vamos lá abrir lá no aplicativo. Numa planilha Word. Além dos exercícios que vocês têm aqui, vocês terão também uma tarefa a fazer aqui. Eu aproveitei usar o texto da pregação de domingo, Hebreus 12, 4. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tedes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Então, houve-se uma pesquisa como as pessoas elas resistem ao pecado, a forma que elas resistem ao pecado, às tentações. 18% a forma que as pessoas resistem ao pecado, elas dizem que elas oram para resistir às tentações, ao pecado. 12% delas dizem que elas usam argumentos lógicos para se esquivar do pecado. 10% elas dizem não ao pecado, né? Quando dá aquela vontade de pecar, elas apenas dizem não vou pecar. 10% elas procuram ficar longe. Ficam longe do que pode lhe
lhe tentar, né? Então elas se desviam, procuram se desviar do pecado, daquilo que poderia fazer elas pecar. 5% elas pensam nos pró e nos contra, né? Em relação ao pecado. Bah, se eu pecar, né? Bah, se eu pecar, não, pode ser bom, é legal, tal. Mas depois, não, depois, então, 5% elas ponderam. 7% elas lembram das consequências. Bah, mas se eu pecar aqui, vão me ver, vai ficar feio, né? Eu vou me aborrecer. Então, 7% pensam assim. 8% pensam em outras coisas, né? Então, quando vem algo, né, o desejo, a tentação de pecar, elas procuram desviar o assunto, desviar a mente, pensar em outra coisa. 4% mantém a mente ocupada em outras coisas. Vou manter a minha mente ocupada aqui para não pensar besteira, não sei o que, né? Enche a cabeça de outras coisas. 2% diz, não, eu dependo de Deus, né? Para não pecar, eu dependo de Deus. 5% dizem, vou praticar exercício, né? Então vão cansar o corpo, se desestressar, vão fazer exercício para evitar pecar. 4% pedem conselho aos outros. Esse é bem sábio, esses, né? Pedem conselho aos outros. Como, né? Que ele evitaria o pecado, como não pecar, enfim. Pede ajuda, né? E 4% tomam medidas de prevenção. 1% procuram ter pensamentos positivos. 3% usam toda a sua força de vontade. 3% leem ou lembram versículos da Bíblia, versículos bíblicos. 1% vão para a cama. Então, na sua opinião, qual é a melhor forma de um cristão vencer as tentações? Você. Como é que é a melhor forma de você vencer as tentações? Eu quero que você escreva como tarefa de casa também. Tá certo? Então eu mandei ali no grupo, ali essa planilha ali para vocês. Tá certo, pessoal? Eu sei que eu não li nada do conteúdo de hoje, daqui, mas ele é um conteúdo bem simples da gente poder ler e entender. Vocês vão ter que ler eles para poder responder as perguntas aqui, que tem 8, 9 perguntas, e mais uma que eu dei 10 perguntas, tá? Mas é bem tranquilo, muito fácil, né? Nada demais, por isso que eu procurei trazer alguma coisa diferente aqui para a gente não ficar só no livro. Nossa hora se foi, pessoal. Antes de nós encerrar, vamos fazer uma oração.